Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades do Vascão, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. O STJD liberou o Vasco aí para enfrentar o Grêmio, não é no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, sim contra o Grêmio, com o torcedor. Somente mulheres e crianças poderão participar desse jogo e na torcida do Vasco, vamos falar disso. Vamos falar também do novo lançamento da camisa do Vasco, será que esse era o melhor momento para lançar uma camisa? E essa camisa aí, meu amigo, tá com qualidade muito duvidosa. Vamos falar disso também, vamos falar aqui de reforço, situação do atacante Abel Hernandes e também do meio-campista Júnior Sornosa e também a situação de saída de jogadores do Vasco. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vamos em busca de 200 mil inscritos, falta muito pouco, se inscreve aí para ajudar bastante. Bom, pessoal, punido com a perda de 4 mandos de campo e portões fechados, o Vasco obteve um efeito suspensivo parcial até o julgamento do recurso do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e de Futebol. O efeito suspensivo foi deferido na tarde dessa quarta-feira. Com essa decisão, o Vasco poderá realizar a última partida de punição em outro estádio e está autorizado a vender ingressos para mulheres não filiadas às torcidas organizadas e crianças até 12 anos e pessoas com deficiência. Esses grupos poderão estar aí presentes no estádio, ainda não foi definido qual o local da partida, e essa partida será realizada aí no dia 6 de agosto contra o Grêmio, último jogo que o Vasco terá punição, Vasco que volta a ter torcida normalmente na partida seguinte a essa do Grêmio, no retorno do Campeonato Brasileiro, que será em São Januário contra o Atlético Mineiro, a primeira partida aí do segundo turno do Brasileirão. Deixa aí nos comentários se você acha interessante o Vasco ter conseguido aí reverter pelo menos uma parte aí dessa punição e conseguindo pelo menos para que mulheres e crianças e deficientes estejam presentes nesse jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Atlético Paranaense, que será nesse domingo, não vai ter torcida, será com portões fechados em São Januário, às 6h30 da noite. Vamos dar um girão nas notícias. Bastante especulada a saída do Abel Braga do Vasco. Existiu uma possibilidade dele retornar ao Internacional. O Internacional que está fazendo um limpa lá no seu departamento de futebol. Demitiu recentemente o Mano Menezes e também contratou o técnico Eduardo Cudê. Existia uma possibilidade do Abel Braga ir trabalhar no Internacional. Essa possibilidade deixou de existir após o Internacional contratar o técnico argentino. O Abel Braga ressaltou que não quer sair do Vasco. Ele tem que resolver a situação do Vasco que não está nada boa. Essas foram as palavras aí do nosso diretor técnico, que atualmente não quer mais voltar a ser treinador. Ele disse que já se aposentou e o nome dele foi especulado para treinar o Internacional. Poderia ter contratado, né? Ele poderia ter revisto isso aí, ter saído do Vasco para treinar o Internacional, porque ele só dá certo lá, né? No Vasco, Abel Braga só foi bom como jogador, porque como treinador ele foi muito mal em todas as passagens lá nos anos 2000. Depois voltou no Vasco lá no ano de 2020 e agora novamente só para trabalhar internamente dentro do clube. Todas essas passagens aí como treinador e também como pessoa ligada à diretoria do Vasco não foram boas e somente vai ficar marcado na história como jogador do Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessas palavras do Abel Braga, ele dizendo que quer ficar no Vasco e tem que resolver essa situação que não está nada boa, o Vasco afundado na zona do rebaixamento. Bom, pessoal, hoje mais cedo, de acordo com a Rádio Itatiaia, a gente trouxe informações aqui que o técnico Ramon Dias não estava contando mais com o meio-campista Carabarral e também com o volante Matias Galaza. À tarde tivemos uma atualização importante trazida pelo jornalista Lucas Pedrosa de que o Matias Galaza não está nessa lista. O Carabarral sim. O Vasco inclusive tentou devolver o jogador ao Santos, que não aceitou a devolução, e o Vasco vai ter que procurar um novo clube para emprestar ele, né? É uma situação complicada, né? Ele vai ser meio que do Vasco e do Santos, mas vai jogar em outro clube, porque o Santos não aceita a devolução do Vasco e o Vasco, para não ter que arcar com seus salários, vai ter que procurar um novo clube para ele, para emprestar ele. E é um jogador que não faz parte dos planos da comissão técnica do Vasco. Como trouxe informações aí o Lucas Pedrosa, o Galaza faz parte sim, inclusive fez até treinamentos aí como titular na equipe do Vasco. Infelizmente o elenco do Vasco é fraquíssimo, tanto que o treinador vai ter que utilizar o Galaza aí às vezes no time, né? E por isso ele vai continuar o resto dessa temporada no nosso clube.
Bom, hoje também tivemos aí um lançamento até inesperado da nova camisa do Vasco, né? O Vasco lançou hoje a sua primeira camisa, a camisa preta. Esse lançamento não caiu nas graças do torcedor. Além da camisa ser aquela velha frase, né? Mais do mesmo. E também foi lançado em um momento que o Vasco está passando por uma crise, né, cara? Uma crise muito forte dentro do Vasco, internamente, esportivamente. E o Vasco caminhando a largos passos para voltar para a segunda divisão. Aí vai o departamento de marketing do Vasco e acha que é o melhor momento para lançar uma camisa, né, cara? A camisa aí que o Vasco vai utilizar no restante desse Brasileirão e também no início do ano que vem. Na minha opinião, a camisa oficial tem que ser lançada ou no início do ano ou antes do Campeonato Brasileiro começar, né? Essa história de lançar aí no meio do campeonato no Vasco, isso não dá certo, porque sempre o Vasco tá mal, né? Isso é um marketing totalmente errado da diretoria do Vasco. Aí os caras acham que vão lançar primeiro a camisa branca para vender a branca e depois de muitos meses lançam a preta para também vender a preta. Só que agora nenhum torcedor quer comprar isso aqui, mano, porque o Vasco está afundado. O torcedor não tá tendo nem coragem para sair na rua com a camisa do Vasco, quanto mais pagar mais de R$300 numa camisa do Vasco, um time que tá caindo para a segunda divisão, né? Essa camisa, inclusive, já está sendo vendida aí em algumas lojas do Vasco. As fotos que eles disponibilizaram da camisa deixaram muito a desejar, né? Você vê ali que o logo da capa tá totalmente torto. É nítido que a Cruz de Malta e o símbolo da capa também estão caindo junto com o Vasco, né, cara? Impressionante como tudo nesse time tá dando errado, tudo dá errado dentro do Vasco. Nenhuma simples foto os caras conseguem tirar, né? Um absurdo, né? Tudo tá dando errado dentro do Vasco e o Vasco tá caminhando a largos passos para voltar para a segunda divisão com essa camisa aí, que sem dúvida nenhuma é a camisa mais feia que a capa fez para o Vasco desde que voltou ao nosso clube. Deixe nos comentários o que você achou dessa camisa, a camisa muito parecida com todas as outras que o Vasco lançou aí. Claro, a camisa do Vasco é todas iguais, né, cara? Tem que ter a faixa, tem que ter a Cruz de Malta, mas poderia ter alguns detalhes a mais, né? Como, por exemplo, voltar com as estrelas acima da Cruz de Malta, talvez fazer um modelo gola polo, mudar um pouco o design da Cruz de Malta, que é o mesmo desde que a capa voltou para o Vasco. Parece que eles reaproveitam o mesmo material da primeira camisa de lá de 2020, 2021, 2022 e agora de 2023. Não me agradou essa camisa, pra falar a verdade, eu achei a branca um pouco mais bonita do que essa preta. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre a nova camisa do Vasco. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação de reforço, cara. O Peñarol ainda não respondeu a proposta do Vasco pelo atacante Abel Hernandes. Havia especulações aí no início da tarde que o clube uruguai teria já recusado a proposta do Vasco. De acordo com o jornalista Matheus Gilberti, essa proposta ainda não chegou ao clube uruguaio, né? O jogador teria demonstrado um certo interesse em defender as cores do Vasco e vamos aguardar ver se vai continuar aí as negociações, se o Vasco vai fazer enfim a proposta oficial e tentar contratar o Abel Hernandes, que para alguns ele chega para ser o camisa 9 e tem informações aí que confirmam que ele chega para repor a saída do Juan Cruz, que foi para o Ludogorets da Bulgária, está indo para lá. A expectativa daqueles que estão bem iludidos com a diretoria do Vasco é que o Vasco ainda vai trazer um camisa 9 de peso, né? Na minha opinião não vai vir nada, vai vir um Abel Hernandes aí, o Vasco vai dar a camisa 9 para ele, né? Muito parecido com o que foi lá com o Michael, né? A gente esperava que o Vasco ainda iria contratar o Lianco quando foi ver o Vasco lá, o Paulo Brax, dando a camisa 4 para o Michael, jogador que nem vai ser mais aproveitado pelo técnico Ramon Dias. Também tivemos aqui uma atualização importante quanto ao meio Sornosa, né? Foi bem especulado nos últimos dias o nome desse jogador. Nem quis entrar nos detalhes para trazer essa informação aqui pro canal dias atrás, porque é muito jogador especulado. Se você acha que eu já falo de muita especulação, que o meu canal é só especulação, você não sabe de nada, meu amigo. Você não faz ideia de quantos nomes são especulados diariamente no Vasco. É Sornosa, é um tal lá de Christian Guanca, nunca ouvi falar desse cara, mano. É esses caras que foram especulados no Vasco. E eu sequer falei desses jogadores aqui no canal, né? Muito nome foi especulado, eu nem quis entrar no mérito da gente trazer isso aqui, porque eu não achei relevante, porque eu sabia que esses caras não iriam vestir a camisa do Vasco. Porém, a situação do Sornosa é um pouco diferente, né? O jogador foi especulado no Vasco, o Vasco teria demonstrado interesse, mas um dirigente do Independiente Del Valle descartou essa negociação, porque disse que o Vasco ainda deve ao clube equatoriano pela transferência do atacante John Sanches, que veio contratado pelo Vasco lá em 2021, quando o Vasco estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi pouquíssimo aproveitado pelo Vasco e o Vasco ainda estaria devendo o clube equatoriano
pela contratação desse jogador. E esse seria também um dos motivos do clube equatoriano não querer negociar o Sornosa com o Vasco. O Sornosa é aquele mesmo que passou pelo Fluminense, pelo Corinthians, rodou bastante após passar por esses clubes, jogou no México e agora está de volta ao Equador. É um jogador que tem um bom chute, tem a boa bola parada, coisa que o Vasco não tem hoje, mas eu acho que o nível dele para o futebol brasileiro já não vale a pena, né? Ele jogou muito bem lá com o Fluminense, só que depois a passagem dele pelo Corinthians foi bem apagada, ele foi muito mal no Corinthians, só que no Independiente Del Valle ele se reencontrou, né? Tá muito bem o clube, é um dos grandes favoritos lá na Libertadores também, né? Pouca gente fala do Independiente Del Valle na Libertadores, é um clube muito interessante, organizado, e o Sornosa é um dos principais jogadores desse time, porém eu acho que uma volta dele ao futebol brasileiro não seria interessante, na minha opinião, e claro, não gostaria de ver ele vestindo a camisa do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre essa situação do Sornosa e a dívida do Vasco com o Del Valle. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.